Mateus, capítulo 13, do primeiro versículo em diante. Amém? O título diz assim: A parábola do semeador. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e, quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. A outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um 100, outro 60, e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E, acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes fala por parábolas? E ele respondendo disse-lhes: Porque é-vos dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Porque aquele que tem, se dará, e dará em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos e fechou os olhos, para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta e o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Assim, encerramos a leitura aqui, né? Como é uma leitura responsiva, né? Não tem como eu hoje explanar essa palavra aqui, né? Mas seria interessante que a gente pudesse não apenas ler, né? Mas absorver o que Jesus estava falando aqui, né? Sobre a semente, né? Que terra que nós somos, né? A terra que fala do nosso coração, né? Será que permitimos, né? Nós estamos tanto tempo no Evangelho, né? Essa palavra é para nós também, né? Quando Deus, através do pastor, né, usa, né, ou através dos seus servos que pregam essa palavra, falam, né, a sua vontade, como que a gente recebe essa palavra?
Será que nós deixamos isso germinar em nosso coração, né? A boa palavra, não o mal, né? Que a gente possa ver na internet ou no dia a dia, ou entre colegas de trabalho. Não deixar germinar aquilo que é mal, mas aquilo que é bom a gente está deixando germinar no nosso coração. Será que o amigo, a namorada, o colega, né? Pessoas ao nosso redor, ou nossos familiares, nossa mãe, nosso pai, ou nossos irmãos, a gente está deixando o que eles falam ter mais importância do que o que Deus fala em nossos corações, né? Então a gente precisa tomar cuidado em relação a isso, né? Não que o que nossos familiares falam não seja importante, é importante, né? A gente deve obedecer aos nossos pais, nossos irmãos, né? Os irmãos que são casados, cônjuge, né? Ouvir, né? Que a relação, né, matrimonial, o importante é você saber ouvir, né? E saber dialogar, saber conversar, né? Mas o que você está dando mais importância, né? O que você está deixando entrar no seu coração, dando mais importância para deixar entrar no seu coração? O que Deus fala, né? Ou o que uma pessoa, né, ao seu próximo fala, né? Então, a gente vê por Daniel aqui, que Daniel, os irmãos que conhecem a passagem, né? Daniel, Deus exaltou ali, né? Ele era conselheiro do rei, e ele poderia muito bem, por influência, se desviar dos caminhos do Senhor, mas ele preferiu, né, pagar o preço, ser jogado na cova dos leões, mas ouvir a voz de Deus do que ouvir a voz do rei, né? Mesmo que o rei não foi por maldade, foi por plano dos ali os amigos dele, entre aspas, né, os colegas deles ali. Os irmãos depois em casa leem com mais detalhe, quem não conhece a história de Daniel, né? Mas mesmo em prejuízo de sua vida, né, física, né? Ele preferiu ouvir a voz de Deus do que a voz do homem. E Deus honrou ele, que livrou ele da cova dos leões, né? E aquele que ainda não conhece Jesus, ou só ouviu falar de Jesus, mas ainda não entregou seu coração, essa noite é a oportunidade de você entregar o seu coração a Jesus e deixar essa semente entrar em seu coração e germinar e nascer bons frutos em seu coração, né? Morrer para o mundo e nascer para Jesus, né? Conhecer Jesus, deixar Jesus morar em seu coração, né? E se tornar uma nova pessoa. Essa noite é uma noite de oportunidade para você, né? Talvez você ouviu falar de Jesus através do seu namorado, da sua namorada, ou de um amigo conhecido, mas você não teve essa experiência ainda com Jesus. Essa noite é a noite da oportunidade para você. Venha, entregue seu coração, abra seu coração para Jesus. Ele quer se fazer próximo de você, Ele quer morar no seu coração, Ele quer fazer parte da sua vida, Ele quer sentir as suas dores, a sua angústia, né, as suas lutas do dia a dia. Ele quer estar próximo de você, Ele quer te dar vitória. Mas para isso você precisa entregar seu coração para Jesus, né? Então esse é um convite essa noite, né? E nós que já estamos em Jesus, né, que possamos continuar firme em Jesus, que nenhum de nós está livre de cair, né? Mas que possamos estar firme todo dia buscando a Jesus, né? Porque é todo dia que a gente precisa entregar nosso coração para Jesus, deixar que Ele não só faça morar, mas que Ele faça a limpeza daquilo que não agrada a Ele, aquilo que entristece ao Espírito Santo, né? Deixar que o Espírito Santo vai tirando aquilo que entristece a Ele e limpando, né? E aí, a partir desse momento, Ele vai colocando aquilo em nosso coração que agrada a Ele, e a gente começa a agradar a Jesus, né? E nós vamos tendo essa comunhão com Jesus, né? Vamos tendo essa intimidade com Jesus. E eu sempre agradeço a oportunidade.